Observações médicas. Por que é que temos que esperar tanto para sermos vistos por um médico? Ui, são tantas as razões. Serão? Vamos descartar para já uma hipótese: a falta de médicos. Senhoras e senhores, estamos em segundo lugar dos países da União Europeia com mais médicos por 1000 habitantes. Mais concretamente, 5,3 em 2019. Portanto, a menos que mais de 50% dos médicos no SNS tenha evaporado, as médias não explicam os elevados tempos de espera. Mas talvez o estudo à variabilidade nos possa ajudar. O que é que eu quero dizer com isto? Será que o número de doentes que entram e saem das urgências é constante ao longo do dia? É claro que não. E será que a produtividade, e aqui a produtividade é o número de doentes observados por médico por hora, é constante ao longo do dia? É isso que vamos tentar descobrir. Eis o que tipicamente acontece à segunda-feira. Não sei porquê, um ótimo dia para ir às urgências, certo? Para certos períodos, o número de entradas na urgência é muito superior ao número de saídas e, quando assim é, o resultado só pode ser um. As filas aumentam e, consequentemente, o tempo de espera também. Vamos, então, e antes de mais, converter o número de doentes que estão na fila em tempos de espera. Afinal, pouco importa ser o 50º da lista se a taxa de atendimento for, por exemplo, 1 segundo. Em 50 segundos estaria a ser atendido. Aqui está o gráfico atualizado para o número total de horas em espera, sempre que o doente precisa ser visto pelo médico. Portanto, o eixo do Y tanto pode significar número de doentes, se olharmos para as barras, ou número total de horas em espera, se olharmos para a linha azul. Bom, mas quantos médicos estão realmente a trabalhar e quantos médicos foram planeados para cada uma destas horas? Trata-se de uma informação muito relevante para estudarmos a produtividade. Conseguir ver 4 doentes numa hora com um só médico é excelente, mas ver o mesmo número de doentes na mesma hora havendo 3 médicos é mau. Então, aqui vai. Às segundas-feiras, o planeado é ver 2 médicos entre a meia-noite e as 8 da manhã e nas horas restantes 4 médicos. E se assim é, estamos finalmente em condições de calcular a produtividade por hora face ao planeado. Lembra-se que no vídeo anterior, o tempo médio da primeira mais segunda observação por doente por médico era de 23 minutos. Ou seja, isto é equivalente a dizer que cada médico consegue ver 2,6 doentes por hora. Vamos então usar este valor considerando uma hora específica. Por exemplo, entre as 10 e as 11. Em média, há 4 doentes a ter alta, a esta hora, neste dia da semana. Ou seja, este é o output. Mas a essa hora, pelo menos ao nível do planeamento, temos 4 médicos. E 4 médicos numa hora conseguem ver 10,4 doentes. Mas se só saíram 4 doentes e temos doentes em espera, então a produtividade é de apenas 38% face ao planeado. Estamos de acordo? Ou seja, em termos práticos, os 4 médicos equivalem para essa hora a apenas 1 médico e meio a funcionar em pleno. Vamos, por isso, estender este raciocínio para todas as horas e ver o que encontramos. Diria que temos aqui um quadro não muito bonito. Concorda comigo? E se olharmos mais especificamente para as horas onde há mais tempos de espera, vemos isto. E se fizermos a média das 24 horas, chegamos finalmente a uma produtividade global de 55% face a uns hipotéticos 100%. Mas, antes que os médicos nos comecem a ganhar um ódiozinho de estimação, repare que estamos a falar da produtividade do serviço como um todo. E é isso que queremos analisar. Por exemplo, quantas vezes não entramos em multitasking ou bad multitasking devido às interrupções dos nossos colegas. Interrupções totalmente escusadas. Ou seja,
queremos apurar a razão para a produtividade das observações médicas ser tão baixa. Aliás, deixe-me dizer o seguinte: nós não estamos de maneira nenhuma a sugerir para acelerar o tempo das consultas, embora haja hospitais privados que pratiquem essa política. E embora saibamos também que há tempos que poderiam ser rentabilizados. Quer um exemplo? Ainda que possa parecer ridículo, sabia que há médicos que digitam ao computador com apenas 2 dedos? É que na restrição, como é o caso, cada segundo conta. E se usarmos os 10 dedos para prescrever uma receita, um exame ou tudo o que envolva o teclado do computador, passa a ser 5 vezes mais rápido. Esta poupança de tempo, vezes o número de consultas, vezes o número de médicos, ao final de cada dia garante uma redução nos tempos de espera. Uma redução pequena, mas garante. Mas o grande foco aqui está naturalmente no tempo disponível desperdiçado, ou seja, em 8 horas de trabalho, quantas estão a ser mesmo produtivas? Segundo o apurado, 45% dessas 8 horas, ou 3 horas e 36 minutos, estão a ir diretamente para o lixo. Mas antes até de endereçarmos o tema da produtividade, a primeira coisa que devemos perguntar é: será que a distribuição atual dos médicos, a sua alocação ao longo das 24 horas, é aquela que promove menores tempos de espera? Isto é, exatamente com os mesmos recursos e sem se melhorar o processo, será possível aumentar a qualidade e a rapidez do serviço? De facto, sem colocarmos mais horas de esforço, uma nova redistribuição dos recursos, das barras azuis para as barras cinzentas, permite uma redução de 12% face ao estado atual. Um ótimo começo, sem ser preciso, 1 cêntimo mais. Next. Por exemplo, não o aflige o facto de, entre as 8 e as 9 da manhã, a produtividade ser apenas de 10%? A explicação é simples, mas a sua resolução nem tanto. Pontualidade. Ou falta dela. Apenas 36% dos médicos chegam a horas. E há quem se atrase em 50 ou 60 minutos. Ora, contas feitas e o tempo total de atrasos é de 44 minutos por dia. Ou seja, se adicionarmos 44 minutos de trabalho entre as 8 e as 9 horas, conseguimos ver, em média, mais 1,9 doentes. Não só a produtividade respectiva nessa hora aumentaria de 10% para 28%, como impactaríamos de forma muito significativa o nosso backlog de tempo, pois cada doente que é visto mais cedo dá-nos mais folga para os doentes que aí vêm nas próximas horas. E, a brincar, já reduzimos os tempos de espera em 29%. Mas será que é possível fazer melhor? É claro que sim. Vamos ao próximo patamar de melhoria. Ainda que se trate de um ponto delicado, mais delicado do que a pontualidade, ou seja, absentismo. Sim, existe todo um tema de pressão no trabalho, stress, burnout que precisa ser endereçado, mas também é verdade que quanto maior a produtividade e maior o tempo libertado, mais o profissional se beneficia e se realiza no trabalho. Então, vejamos. Num dado mês, contabilizaram-se 30 horas de absentismo. Ora, se as distribuirmos uniformemente pelas 24 horas de um dia, estamos a aumentar em cerca de 1,3 pontos percentuais à produtividade já conseguida. E com isto, chegamos a uma nova redução total do tempo de espera para as observações médicas na ordem dos 39%. Mas há mais um fator e de magnitude ainda maior. Falo nas falhas de planeamento, a quando da contratação temporária de médicos externos para fazer face aos picos de procura ou à substituição de colegas. E quando todo este trabalho é ainda muito manual, com a necessidade de se aceder a vários sistemas em simultâneo,
a receita perfeita para se gerar erros está reunida. Ou seja, contabilizou-se num determinado mês um déficit de 120 horas ao nível do planeamento. Dito de outra forma, a curva da oferta ficou destapada ou com um déficit de 120 horas. Portanto, se conseguirmos recuperar daqui para a frente essa carga horária, estamos a aumentar o tempo disponível produtivo e novamente a aumentar a produtividade, desta vez em 6,5 pontos percentuais. Mas vamos fazê-lo onde ela é mais necessária, ou seja, a partir das 8 horas da manhã para a frente. E com isto, descemos mais um degrau nos tempos de espera, chegando-se a uns impressionantes 75% de eficácia. Começámos com 167 minutos e já vamos nos 42 minutos. Quando antes havia um tempo de ciclo efetivo de quase 13 minutos, agora já estamos nos 11,3. Parece pouco, mas é muito. E os doentes em espera que o digam. Mas seria uma pena parar por aqui. Agora que reduzimos brutalmente o backlog, estamos em condições de voltar a redistribuir os recursos da melhor maneira e que favoreça ainda mais as necessidades reais. Repare-se o antes e o depois dessa redistribuição. Se falarmos em médias, o tempo de espera ao longo do dia é de agora 22 minutos, com um desvio padrão de 33. É expectável que o tempo de espera mais longo aconteça entre as 10 e as 11 da manhã, mas não esquecer que estes valores correspondem à soma das duas esperas, a da primeira e segunda observação. Ou seja, estamos a criar todas as condições para o protocolo de Manchester ser sempre ou quase sempre respeitado. Uma miragem até há pouco tempo. Aliás, o próximo vídeo será dedicado somente a este tema da triagem. E se formos pelas medianas, bem, aí as coisas tornam-se ridículas. 3 horas e 10 minutos antes contra 2 minutos depois. Uma melhoria de 97% ou uma mediana 90 vezes menor. E o que mais me deixa frustrado é também a parte boa no meio disto tudo. É que não precisamos investir mais, não precisamos de trabalhar com mais esforço, a capacidade já existe. Ela só tem que ser corretamente explorada. Eu já sabia que isto era um problema de pontualidade e assiduidade, mas agora com este vídeo as coisas tornaram-se ainda mais evidentes. Mas já estou a pregar aos peixes. Por isso, vemo-nos num próximo vídeo.